amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo respondendo algumas perguntinhas sobre cirurgia das amígdalas, porque assim, gente, sério, eu recebo muita dúvida sobre isso. Todos os dias alguém me descobre por causa daquele vídeo do relato da cirurgia, então hoje eu vim responder mais algumas perguntinhas pra vocês e eu espero que ajude você aí que vai fazer cirurgia ou você que tá aí perdidão, não sabe nada, tá cheio de dúvida. Então assim, continua assistindo esse vídeo, não esquece de deixar o like, que é muito importante pro meu trabalho. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. Inclusive tem muito vídeo sobre cirurgia das amígdalas, então maratona eles aí. Se você ainda não ativou o sininho, ativa aí para você não perder nenhum vídeo e me segue nas redes sociais para ficar por dentro de tudo da minha vida, tá bom? Continua assistindo o vídeo e vem comigo! Vamos lá para a primeira pergunta. Vivi, depois da cirurgia, sua recuperação precisou de muitos cuidados? Gente, depende do que é muitos cuidados para vocês, né? Eu sempre falo que a cirurgia, né, o sucesso da cirurgia, ele não depende só do médico, não depende só da equipe ali do centro cirúrgico, ele depende muito mais de você do que do médico, porque provavelmente, né, na maioria dos casos, o médico sabe o que ele está fazendo, ele sabe fazer o trabalho dele. E aí a recuperação é o seu dever, você fazer tudo certinho no pós é o seu dever. Então assim, se você não adianta nada o médico ir lá fazer o trabalho dele e chegar na recuperação você, sabe, falar, dane-se, não fazer nada certo. Aí vai dar tudo errado e provavelmente você não vai ter um resultado bom. Então assim, o sucesso da cirurgia ele depende muito mais de você do que do médico. Então eu sempre falo que, pra mim, não foi muitos cuidados, porque eu acho que é o básico que você tem que fazer depois de uma cirurgia, né, gente? Que assim, é manter repouso, você não vai sair do hospital e ficar pulando e subindo escada, fazendo exercício, você tem que ter noção de que você acabou de fazer uma cirurgia, então você tem que manter o repouso. Assim, a cirurgia das amígdalas, ela tem uns cuidados no pós que é assim, tomar coisa gelada, tomar cuidado para não comer coisa muito doce ou muito salgada, ficar de olho na sua respiração, ficar de olho para não engasgar. Então assim, tem uns cuidadinhos assim, sabe? Tem algumas coisas que eu fiz que eu acho que também fizeram muita diferença, sabe, gente? Além do repouso, além de comer coisa gelada, que foi? Eu dormi durante uns 10 dias, sempre com ventilador e com umidificador de ar do meu lado. Porque eu acho que essa questão de respirar direito, né, de ter um ar ali bom para você respirar e a questão de não passar calor ajuda muito na recuperação quando é cirurgia das amígdalas, tá? Uma outra coisa, eu evitava falar quando não precisava falar. Então, se tipo assim, se eu não tinha motivo pra falar, eu não falava. Óbvio que é bom falar, tá? O médico até vai falar pra você, ó, depois de uns 4 dias começa a falar bastante. Mas assim, logo quando você sair do hospital, não tenta ficar falando e forçando. E uma coisa que eu fiz muito também era chupar gelo, gente. Sério, eu chupava gelo o dia inteiro, porque ajudava muito assim, a minha garganta ficava coçando muito, então a sensação do gelo ajudava a aliviar. Que mais, gente? De cuidados, assim, eu acho que foi mais esse, sabe? Então assim, eu não acho que são muitos cuidados não, tá, gente? Eu acho que é o básico de uma cirurgia mesmo. Segunda pergunta, sua alergia melhorou depois da cirurgia ou não? Gente, eu acho que melhorou sim, mas eu tenho muita rinite, muita sinusite, então não é algo que, assim, fez tanta diferença. Óbvio que deu uma ajudinha, melhorou um pouco, mas assim, também não fez muita diferença não. Se você tiver uma rinite, uma sinusite moderada, vai fazer diferença sim. Mas eu tenho muita rinite, muita sinusite, então também nem tem como eu ter uma percepção muito grande disso, mas ajudou sim, sabe? Antes eu ficava com a garganta muito mais fechada, assim, porque as minhas amígdalas eram muito grandes. Então, quando a minha respiração travava, era porque minhas amígdalas estavam inchadas. Na verdade, elas eram inchadas, né? Então, assim, travava minha respiração aqui. Travava minha respiração aqui e já era, né? Eu que lute. Então, assim, nesse sentido ajudou muito. Terceira pergunta. Você tomou anestesia geral? E sim, gente, essa cirurgia ela é feita com anestesia geral. Mas assim, gente, é super tranquilo, tá? Pode ficar de boa, que a anestesia geral é bem de boa. Eu tinha muito medo, mas nessa cirurgia foi tranquilinho. Quarta pergunta, quanto tempo demorou para você voltar para sua rotina normal? A minha recuperação, gente, ela demorou um pouquinho a mais, né? Eu até contei nos outros vídeos mais detalhadamente, então se você não assistiu, assiste os outros. Mas assim, vamos lá. Eu considero que a minha recuperação total ela durou 3 meses,
Mas que eu voltei pra minha rotina normal, da minha vida normal, foi 11 dias depois. Exatamente 11 dias depois eu voltei pra escola. Assim, era até pra eu ter voltado antes, mas como teve a semana do carnaval, no ano que eu fiz a cirurgia, então a gente ficou 10 dias sem aula. Então foi tranquilo nessa parte. Aí, com 11 dias depois da cirurgia, eu já voltei pra minha rotina normal de ir pra escola, de voltar pra minha vida, falar normal. Mas, gente, lembrando, tá? Eu ainda fiquei um tempinho sem fazer aula de educação física, enfim. Eu subi a escada na minha escola, tá? Mas o médico falou que não tinha problema depois desses 11 dias. Mas ele pediu pra eu evitar as aulas de educação física ainda por mais um tempinho. Então, acho que eu fiquei um mês sem fazer aula de educação física e depois eu voltei pra minha rotina normal. E foi isso, gente. Eu acho que foi 11 dias mais ou menos. Óbvio que eu demorei mais pra voltar a comer normal, né? Como eu expliquei nos outros vídeos. Mas, no geral, a rotina normal foi com 11 dias mesmo, tá? Se você estiver bem antes disso, se você... Enfim, eu só demorei mesmo esses 11 dias porque eu tava sem aula nesse período. Mas, provavelmente, o médico vai te liberar com 7 dias já pra voltar a ir pra escola, pro trabalho e pra tudo que você tem que fazer. Quinta pergunta, você teve muita fibrina? Então, pra quem não sabe, fibrina é aquele negócio branco, sabe? É uma placa branca que forma na sua garganta quando você faz cirurgia das amígdalas, que é o processo de cicatrização, né? Então, você vai ver que vai ficar ali tudo branco e não tem um cheiro legal. Mas se você olhar no espelho, você que já fez, ou você que, enfim, vai fazer, abre bem sua boca na frente do espelho e olha, vai estar bem branco, cheio de umas placas brancas, é a fibrina. E assim, gente, eu não lembro com certeza, mas nos primeiros dias eu tive bastante sim, depois já foi ficando bem pouco, até que sumiu, que é quando cicatriza, e quando vai cicatrizando por completo, aquela placa some. Então assim, todo mundo tem, tá, gente? É normal, você vai ter também se você for operar. E assim, se você olhar bem, você vai ver que é meio nojento e tal, mas é normal. Então assim, eu não lembro se eu tive muito ou pouco, mas eu acredito que meio que seja um padrão, né, que cobre ali toda a sua parte da garganta. Então, assim, não sei se é muito ou pouco isso, mas eu tive sim. Sexta pergunta, seu ouvido doeu muito? Não, gente, depois da cirurgia não, ele doeu antes, né, vocês já sabem porque. Se você não assistiu os vídeos também, assiste a playlist completa onde eu falo sobre a cirurgia das amígdalas, sobre o antes, que aí você vai entender o que eu tô falando. Depois da cirurgia eu não senti dor nenhuma no ouvido, eu sentia mais uma pressão, assim, sabe quando você desce a serra e você sente uma pressão? Mas foi só nos 3, 4 primeiros dias, depois passou assim, então não senti dor, foi bem de boa. Na verdade eu não senti dor nenhuma, gente, nada, zero dor. Sabe o que é nada? Eu não lembro de nenhuma dorzinha, porque assim, eu não senti, não lembro mesmo de sentir dor, já falei isso várias vezes. Pra mim foi bem de boa essa parte da dor, porque eu não senti dor, então assim, não sei dizer o nível de dor que é, porque eu não senti. Sétima pergunta, você tomava as coisas e voltava pelo nariz? Porque comigo aconteceu isso. Sim, gente, aconteceu muito isso comigo. Muito. Principalmente porque o meu sininho, que é... Vocês sabem o que eu tô falando, né? O sininho que a gente tem aqui. Ele ficou pro lado. Que eu também já expliquei isso em muitos outros vídeos, tá, gente? Porque se eu for ficar falando aqui vai ficar um vídeo muito longo. Mas se você não assistiu, vai lá assistir. Então, isso também me prejudicou muito nesse sentido. Então, sempre voltava as coisas pelo meu nariz, mas assim, gente, hoje em dia tudo ok. Uns 2 meses depois, eu acho, isso passou. Então, assim, as coisas foram melhorando, até que parou de voltar as coisas pelo meu nariz. Mas no começo volta muito, tá, gente? É meio que um reflexo. Meu médico explicou na época, mas eu não sei explicar pra vocês porque já faz bastante tempo. Mas isso é normal, tá? Não fiquem preocupados, só toma cuidado pra não engasgar. Oitava pergunta, você sentiu algum efeito colateral depois da anestesia? Gente, a minha anestesia foi muito de boa. O efeito colateral que eu senti foi sono. Eu senti um sono que eu nunca senti na minha vida. E eu não lembro se me deu coceira ou não, mas normalmente as pessoas têm coceira. Eu lembro que eu vomitei no hospital, então isso também pode ser um efeito colateral da anestesia ou um efeito colateral do tanto de sorvete que eu comi. Eu não sei, né? Enfim. Mas eu vomitei, então também pode ser um efeito colateral da anestesia, mas eu não lembro de ter um efeito colateral assim enorme. Foi bem de boa também minha anestesia, tá? Nona pergunta, você sentiu dor de cabeça nos primeiros dias? Eu não lembro, gente, mas eu acho que não. Eu acho que talvez eu tenha sentido no dia seguinte da cirurgia ou uns 2 dias depois, assim, porque a anestesia, né, ela ainda tá no seu corpo. É quando ela passa que você começa a sentir as coisas. Mas eu não lembro de sentir dor de cabeça não, tá, gente?
foi assim, como eu falei pra vocês, eu não lembro de dor, eu não lembro da dor, porque eu não senti dor. Então, assim, se eu sentir, a minha mente apagou, porque foi como eu disse nos outros vídeos, eu não lembro de sentir dor nenhuma. E a última pergunta, melhora na questão de gripe e rinite também? Sim, gente, eu já falei isso em outros vídeos, assim, cara, é maravilhoso, sabe? Gente, a sensação de você não ter mais infecção de garganta é assim, gente, é maravilhoso, eu juro. Ajuda muito na imunidade, ajuda muito a não ter mais gripe, ajuda muito com a rinite, porque, por exemplo, as minhas amígdalas, elas eram muito inchadas, então elas tampavam a minha respiração. Então, se a minha rinite atacava, eu ficava meio assim, ruim pra respirar. Eu tinha muito mais gripe e assim, tá bem de boa hoje em dia, sabe? Faz muito tempo que eu não tenho gripe, esses dias eu tive, mas assim, também foi super de boa, passou rapidão, tomei uns remédios, já passou. Então assim, ajuda muito, tá? Se você tá aí meio assim, pode ficar tranquilo que depois que você operar, você vai ver que a quantidade de gripe que você vai ter no ano vai diminuir muito. Inclusive, eu operei em 2019. Eu fui ter gripe no final de 2021, porque até então eu não tinha tido gripe nenhuma desde a cirurgia. Então, assim, pra vocês terem noção de como ajuda. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se você quer mais vídeos sobre esse tema, deixa o like. Se você gostou desse vídeo, deixa o like também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. Se você ainda não ativou o sininho, ativa o sininho. Se você ainda não viu os outros vídeos sobre cirurgia das amígdalas, vai lá ver para você ficar inteirado aí do assunto. E se você não me segue nas redes sociais, bora me seguir, tá bom? Pra você não perder nenhum conteúdo. Então é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!